Olá, eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Astral TV. E hoje eu vim contar uma história que aconteceu em um dos meus últimos retiros terapêuticos. Como vocês sabem, as pessoas buscam os retiros terapêuticos para entender algo da vida, para transformar algo, para passar por uma nova fase na vida. Porque lá no retiro terapêutico a gente trabalha muito essa consciência nova que a pessoa precisa ter. E essa soltura das memórias emocionais, onde a pessoa precisa deixar para trás coisas que ela não quer mais ser, mas as travas não deixam, né? E essa moça que me procurou no retiro, antes do retiro a gente conversa, na semana anterior eu trabalho ali nesse mindset das pessoas para entender as memórias emocionais, entendeu? Qual o objetivo? E o objetivo dessa pessoa, dessa mulher, era prosperar. Era expandir financeiramente falando. Mas ela falava assim: Cris, eu não consigo, porque por mais que eu saiba que eu tenho que fazer certas coisas e eu até tenho a condição de fazer determinadas coisas para expandir, para ganhar mais dinheiro, eu tenho medo. E ela falou assim: eu guardo tudo, eu tenho medo de perder, mesmo sabendo que esse medo muitas vezes é irracional. E ela tinha medo de ser roubada, ela tinha medo de perder dinheiro, ela tinha medo de ser passada para trás, ela tinha vários medos relacionados a isso. Tudo isso eu entendi na semana anterior, desse retiro terapêutico espiritual que eu trabalho, né? Como vocês sabem, com a ayahuasca terapêutica e com o meu método, o método Long de epigenética transformativa. E olha essa história, gente, olha só o que ela conseguiu, aí foi ela que acessou, terapeuticamente falando lá no retiro, para ela entender essa conexão, porque como é um retiro muito conduzido para a busca de uma resposta, foi assim que aconteceu. E de repente ela contou que ela se viu numa vida passada, mãe de 5 crianças bem pequenas, sabe escadinha? Ela tinha 5 crianças e ela disse que de alguma forma ela não queria estar ali, né? Sendo a mãe daquelas crianças, ela tinha provavelmente alguém fora dali que ela queria seguir. Não me lembro se era um amante ou era um sonho. E ela simplesmente decidiu abandonar aquelas crianças. Ela decidiu ir embora. Ela fez uma mala e foi embora. Mas olha só o que aconteceu, gente. Mais ou menos, depois que ela foi embora, mais ou menos 2 a 3 meses depois, aconteceu um assalto, como se fosse um assalto, né? Foi o que ela mais ou menos explicou ali. E tentaram roubar a mala dela e ela acabou falecendo. E aí ela contou que fez tanto sentido aquilo para ela, ela entendeu finalmente por que ela tinha medo de assalto, medo de roubo, medo das coisas irem embora, medo de largar coisas, ela tinha vários apegos. E o que aconteceu depois que ela faleceu, espiritualmente falando, ela voltou lá para casa daquelas crianças, os 5 filhos que ela havia deixado. E aqueles filhos ficaram o resto da vida deles esperando aquela mãe voltar. Em vida, eles nunca souberam o que aconteceu. E ela vivenciou ali espiritualmente toda essa angústia daquelas crianças, daquela família esperando ela voltar. E né? Claro, ela se arrependeu profundamente, mas era tarde demais, não tinha o que fazer. E aí ela acompanhou espiritualmente todo esse processo daquelas crianças. Depois, entre as vidas, ela concluiu que ela não deveria ter feito aquilo. E ela entendeu por que ela tinha medo, né, de assalto, por que ela tinha medo de soltar, por que ela nunca quis ser mãe nessa vida. Essa mulher tem mais de 40 anos e nunca quis ser mãe. Ela não queria essa responsabilidade, porque na vida passada ela meteu os pés pelas mãos, né? Ficou muito claro ali. E aí ela entendeu profundamente. Ela mesma viu, né? É muito comum lá nos retiros as pessoas acessarem aquilo que elas precisam, porque como tem uma condução terapêutica, eu trabalho lá com o método Long, como vocês sabem, onde eu conduzo a pessoa para buscar aquilo que ela precisa. Essa preparação é feita uma semana antes, então a pessoa ela vai disponível, né, para
se abrir para aquela resposta que ela precisa. E essa mulher, ela entendeu exatamente o que ela precisava. Por quê? Ela entendeu que aquela situação estava totalmente vinculada, né? O medo dela, a trava dela emocional, estava totalmente vinculada àquela vida passada que ela teve. A partir daquele momento ela falou, Cris, está tão explicado isso que agora eu vou, porque eu sei que eu não vou mais cometer esse erro, né? Ela entendeu sobre a responsabilidade emocional, sobre outras pessoas, né? Responsabilidade afetiva, no caso era com aquelas crianças dela, da vida passada, mas ela entendeu que tudo tem uma responsabilidade, tudo tem uma conexão, tudo tem uma ligação. E então ela conseguiu olhar de uma forma onde ela realmente disse que a partir daquele momento ela seria uma outra pessoa. E essas histórias que transformam, elas são muito comuns no meu dia a dia. As pessoas trazem muitos questionamentos, o porquê de um medo, ou um porquê de uma trava, um porquê que eu não consigo tal coisa. Como eu disse sempre, já disse para vocês aqui várias vezes, né? Digo sempre isso, nem sempre a sua situação está vinculada a uma vida passada. Mas os nossos mentores espirituais, a sua espiritualidade, quando você pede, eles mostram e você entende profundamente o que aconteceu. Os mentores mostram, às vezes, que é uma coisa de uma vida passada, outras vezes mostram que é dessa vida. Mostram o que você precisa fazer, por que você trouxe aquela dificuldade. Muitas vezes você vai ter situações na sua vida que são representações do seu interior para te mostrar como um espelho coisas que você precisa entender na sua vida. A nossa espiritualidade mostra pra gente aquilo que nós precisamos entender, aquilo que nós precisamos olhar. Muitas vezes você tem situações na sua vida, para pensar, que não estão ali por acaso. Sabe aquela história de que quando você não olha, você pode até largar aquela situação, mas ela volta com outra cara? É isso. Então, nós viemos para nos desenvolver, você veio se desenvolver. E quando você tem situações que estão se repetindo na sua vida ou que estão muito difíceis, você precisa entender qual é o melhor caminho. Eu solto isso, eu ajudo, eu ganho resiliência, eu entendo, eu ganho paciência no entendimento, tudo tem um porquê. Quando as pessoas vêm para o retiro, como eu disse para vocês, a gente conversa antes para entender o que a pessoa está buscando, né? O que ela não está conseguindo. A pessoa vem sempre com um objetivo. E, gente, eu tenho histórias lindas. Eu tive também, num dos últimos retiros, a história de um moço que o pai dele não aguentou as pressões da vida dele e infelizmente se matou. E ele tomou a ayahuasca e ele acessou a informação, né? Os mentores mostraram para ele o antes do pai dele e o depois, minutos antes dele fazer o que ele fez. E ele entendeu o estado de consciência do pai dele. E entender aquilo fez toda a diferença, porque na cabeça dele, ele tinha criado um monte de histórias a respeito daquilo. E ele entendeu depois, logo que o pai dele estava ali, fora do corpo. E ele disse o seguinte, ele falou, Cris, eu percebi que meu pai se arrependeu imediatamente. Mas aí já era tarde demais. Então, tem muitas histórias assim, grandes transformações que acontecem tanto nos retiros quanto lá no treinamento, né, nos Jornadas da Fênix, onde as pessoas olham para as vidas delas, olham para os desafios, olham para as situações repetitivas na vida, olham para as coisas que não são por acaso. Então, olha só, você não nasceu nessa família por acaso. Com certeza você não nasceu com essa etnia por acaso, com essa condição emocional, social. Tudo são desafios, não é sacanagem do universo. Você traz esses desafios para olhar para eles, para passar por eles, para não repetir novamente erros de vidas passadas. Então, realmente nada é por acaso. Se você tem aí uma situação na sua vida que está se repetindo, você pode perguntar à sua espiritualidade, aos seus mentores espirituais. Você pode vir fazer a consulta, perguntar diretamente, você pode vir para os nossos retiros e também olhar você por você mesmo, você pode fazer o treinamento e aprender a acessar, entender a sua mediunidade, a se comunicar com seus mentores espirituais e principalmente entender a interpretar
o mundo espiritual. É isso que eu ensino lá no treinamento. Então, realmente, nada, absolutamente nada na sua vida é por acaso. Você precisa se abrir para a espiritualidade, te mostrar aquilo que você precisa entender. E quando você faz isso com todo o coração e quando você pede, os nossos anjos, a espiritualidade, que inclui os seus mentores e outros seres espirituais, com certeza estão muito disponíveis para te ajudar. Então eu convido você a vir fazer todo esse processo, eu vou te ajudar. Gente, me segue aí, eu sou Cristina Long e até o próximo programa.